Fala, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês a respeito do que está acontecendo nesse momento do Brasil, onde a Suprema Corte, o STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, deflagrou, vamos dizer assim, uma perseguição tanto política quanto religiosa, que acabou chegando aí também no pastor Silas Malafaia. Então eu quero aqui hoje falar com vocês qual é a visão que eu tenho disso e por que isso que está acontecendo é tão importante para a Igreja de Cristo. Então, eu convido você a assistir esse vídeo aqui até o final. Se você está chegando aqui no meu canal agora, por favor, se inscreva no canal e também deixe um like ao final deste vídeo, se você achar que ele aí gerou valor para você, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, para a gente conseguir digerir isso que está acontecendo no momento, em relação principalmente ao pastor Silas Malafaia, que possivelmente será preso, e não somente ao pastor Silas Malafaia, qualquer outro pastor evangélico ou católico, padre católico, ou qualquer líder religioso que daqui para frente vier sofrer perseguição por conta do STF, ou por falar contra a Suprema Corte, ou por se posicionar num espectro ideológico específico, ou mesmo até por pregar a verdade de acordo com a Bíblia, contrariando uma agenda progressista militante, vamos dizer assim, a gente, para entender esse momento, nós precisamos voltar um pouco na história da origem da igreja. Nós sabemos que as pessoas que pelo menos leem a Bíblia, nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, ele conta o início da história da igreja. Lendo o livro de Atos e tantas outras cartas que foram escritas pelo próprio apóstolo Paulo e outros, nós entendemos e temos ciência de que a igreja, ela nunca se estabeleceu no mundo amigavelmente, sendo muito bem vista, sendo amada, sendo totalmente livre de perseguições e de tribulações. Se nós pegarmos assim os 3 primeiros séculos da igreja cristã, começando ali mais ou menos no ano 64, no reinado de Nero, e terminando ali mais ou menos no ano 311 do imperador Diocleciano, nós tivemos as maiores perseguições que a igreja já enfrentou. E quando eu falo, gente, perseguições, eu não estou dizendo coisas assim de falou mal de pastor, não permitiu o pastor de sair da cidade, nada disso. Eu estou falando de morte, estou falando de sangue, estou falando de pessoas queimadas, com piche para iluminar o jardim como se fosse uma tocha, como se fosse uma lâmpada. Pessoas jogadas feras aos leões para ser devoradas, crucificadas no meio da rua, apedrejadas, chicoteadas, arrastadas por cavalos, coisas que, se você já leu a história da igreja, você vai entender como que aqueles cristãos eram perseguidos. Porque esses impérios que se levantaram, nenhum deles admitia a ideia de uma justiça ou de uma, vamos dizer assim, de um culto ou de uma pregação que não fosse em favor dos seus impérios. E quando a igreja nasce, quando a igreja surge, ela surge como uma contracultura romana, ou seja, pregando um rei que não era o imperador de Roma, pregando uma cultura que é totalmente contra a cultura dos impérios estabelecidos nessa época. Então a igreja, ela foi muito mal vista e foi perseguida covardemente. Eu vou te dar aqui o nome de 10 imperadores que tornaram a vida da igreja, gente, um verdadeiro inferno na terra aos olhos do homem, não aos olhos de Deus e não aos olhos dos cristãos daquela época. Então a gente teve Nero, nós tivemos o imperador Domiciano, tivemos o imperador Trajano, Adriano, Severo VII, Marco Aurélio, Maximino, Décio, nós tivemos o imperador Valeriano e tivemos o imperador Diocleciano, como se fala. Esses homens foram verdadeiros tiranos e sem um pingo de piedade. Fizeram o que puderam e o que não puderam, pessoal, para excluir, acabar com a voz da justiça, com a voz da verdade e principalmente com a voz do evangelho. Pois bem, feita essa introdução, você pode me perguntar, Carlos, o que isso tem a ver com a igreja, com o que está acontecendo aqui agora? O que tem a ver, meus irmãos, é que a igreja de agora não está acostumada com perseguição. Nós vivemos uma era
onde um novo evangelho surgiu, não é o evangelho de Jesus Cristo, a verdade é essa, onde se prega uma teologia que não prepara o cristão para tempos difíceis como esse. Nós estamos na era do evangelho, como se diz, um evangelho ufanista, né? Um evangelho triunfalista, que só está preocupado em dar tudo o que as pessoas querem e fazê-las se sentir bem. Então, nesses últimos, vamos botar aqui 50, 60 anos da igreja, até um pouquinho menos talvez, né, criou-se no Brasil um modelo, um sistema evangelicalista que, na minha opinião, é totalmente diabólico e perverso, porque ele excluiu a cruz de Cristo, ele excluiu Jesus Cristo do centro do culto e da mensagem e colocou o homem cheio de desejos e cheio de vontades, e a igreja e Cristo e o Espírito Santo se tornaram escravos do homem, ou seja, eles estão aqui para dar tudo o que as pessoas querem. Gente, isso não é o evangelho. Esse tipo de mensagem, esse tipo de evangelho não prepara a pessoa para tempos de dificuldade como esses que estão vindo no Brasil. Né? Hoje a gente vê aí o pastor Silas Malafaia muito chateado porque prenderam o passaporte dele, agora ele não pode viajar para fora do Brasil porque ele tem agenda. Os cristãos do Brasil, olha com que eles se chateiam. Eles se chateiam com rede social que foi derrubada, eles se chateiam com passaporte que foi apreendido, eles se chateiam que agora não pode falar o nome do ditador tal, porque senão ele fica chateadinho e manda prender. São essas coisas, essas bobeirinhas que estão perturbando a igreja do Brasil. Lá fora, na janela 1040, nos países da cortina de ferro, sabe o que está chateando os cristãos? Eles são jogados em campos de concentração e ficam 30 dias sem comer, trabalhando pesado até morrer. Cristãos estão sendo queimados e apedrejados em praça pública. Ainda hoje nos países de religião diferente, né? A religião de Maomé, vamos dizer assim, pessoas são crucificadas e queimadas dentro de carros, como se fossem bois assando, meu amigo, dentro de uma churrasqueira. Isso está acontecendo. Basta você acessar a ONG Portas Abertas e você vai saber as perseguições que a Igreja de Cristo está sofrendo fora do Brasil. Enquanto isso, a igreja brasileira está brigando, sabe pelo quê? Liberdade de expressão. Meu querido, minha querida irmã que me assiste agora, eu quero te perguntar, quem disse que a igreja precisa de liberdade de expressão para pregar o evangelho? Quem disse que a igreja precisa de redes sociais para pregar o evangelho? Porque a igreja, né, dos primeiros séculos, não tinham rede social. Eles iam para as ruas, sob o risco de serem mortos e perseguidos, e pregavam o evangelho. Mas de todos esses tiranos e esses carrascos que se levantaram ao longo da história contra a igreja, nenhum deles foi capaz de parar a igreja de Cristo. Meus irmãos, porque ninguém pode parar a mensagem do evangelho. É isso que eu quero chamar a atenção para você aqui nessa mensagem. Se você verdadeiramente entende o que é o evangelho, e você verdadeiramente está pregando o evangelho, e o que é o evangelho? A mensagem da cruz de Cristo, que diz o seguinte, que todo aquele que não conhece Jesus está debaixo do pecado, a espada da condenação está sobre o pescoço dele, mas Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que se o pecador vier até Cristo em arrependimento, ele vai receber salvação e vida eterna. Essa é a mensagem do evangelho. Mas o que a gente tem visto no Brasil é o contrário. A igreja se fechou dentro de si mesma, né? Nós passamos agora a fabricar cultos para uma igreja consumista. Ou seja, o que as pessoas querem consumir? O que as pessoas têm interesse? Como é que eu posso chamar a atenção das pessoas para que elas venham na igreja? E nós deixamos a mensagem da cruz de lado. E nós queremos criar um culto consumista para atrair o homem carnal, para saber, quem sabe, né? Talvez ele queira ficar dentro da igreja. E nós estamos vendendo esse tipo de culto, né? Como se fosse um produto para pessoas não convertidas. Não estamos oferecendo Jesus Cristo. Nós estamos oferecendo bênçãos, as bênçãos de Jesus Cristo. Meu amigo, esse evangelho é um evangelho fracassado. Eu sei que você é muito criticado, vão me julgar, vão querer me corrigir, vão querer falar na minha cabeça, mas eu não estou nem aí. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, se eu não me engano, ele diz que todos aqueles que querem viver
piedosamente em Cristo padecerão perseguições. A marca da igreja verdadeira de Cristo, meus irmãos, é que ela é uma igreja santa e perseguida. Por que uma igreja perseguida? Porque ela vive pela verdade e vive pela justiça. E é claro que quando a igreja se levanta contra a maldade, contra a corrupção, contra, meu irmão, tudo isso que nós temos visto no Brasil hoje, ela será perseguida. E não é uma coisa que a igreja deva se escandalizar, se ressentir e querer levantar a espada contra o mal, né, a espada humana, porque já é esperado esse tipo de coisa. Só que é o seguinte, a igreja do Brasil é o que eu estou falando. É uma crítica ao sistema, tá? Não a verdadeira igreja. A verdadeira igreja do Brasil está em paz. Não importa qual seja o demônio que sente na presidência da República, ou né, que esteja por trás do líder da presidência, ou por trás do STF. A igreja está em paz. Por quê? Porque ela sabe o seu propósito, o seu papel aqui no mundo. Mas o problema é que o sistema evangélico brasileiro é um sistema mimado. Porque eles acham que o evangelho de Cristo é a pregação coach que faz eu me sentir bem e a teologia da prosperidade que dá tudo o que eu quero. É esse o conceito que você tem de evangelho? Tem certeza que é isso que você acha que é a mensagem de Cristo? O sistema religioso evangélico, principalmente, se tornou uma espécie de hidra com várias cabeças. Sabe aquele dragão com um monte de cabeça? Totalmente desgovernada, cada um faz aquilo que quer, cada um prega o que quer, cada um entende a Bíblia do jeito que quer, cada um vai fazendo a coisa do jeito que quer, não é uma diretriz, não há diálogo, não há temor, não, meu irmão, não há nada. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, meu filho, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, da sua vida como um homem de Deus, como um evangelista, como um pregador, mas tenha cuidado também com a doutrina. Paulo, escrevendo aos Coríntios também na segunda carta, ele vai dizer que o trabalho dele como pastor, como apóstolo, como pregador, era preparar a igreja, né, pura e santa para o noivo, ou seja, para Cristo. O papel dos pregadores, dos pastores ou daqueles que se chamam homens e mulheres de Deus hoje não é levantar impérios, levantar monumentos, nada disso. É preparar a noiva, né, a igreja de Cristo, para apresentá-la pura e santa no dia que Jesus Cristo nos chamar. Só que parece que não é isso que a igreja do Brasil entendeu. A igreja do Brasil transformou Jesus num meio para um fim. Qual é o fim? Ter uma vida próspera de sucesso. Isso na cabeça dessa gente que é o evangelho. Alguém pode perguntar, Carlos, você é contra a prosperidade? Claro que não. Nosso Deus é um Deus que prospera. Nosso Deus é um Deus que abençoa. Nosso Deus é um Deus que cura, um Deus que liberta. Só que prosperidade aos olhos de Deus não é a prosperidade aos olhos dos homens. Porque os homens pensam que prosperidade é ter dinheiro. Não, não é. Prosperidade é você viver dignamente com o que Deus te dá, meu irmão, e você ter paz e manter a sua fé, apesar da escassez ou da abundância. É o que Paulo disse. Eu sei viver na escassez e sei viver na abundância. Eu posso todas as coisas porque sou próspero. Eu estou firmado em Cristo e estou disposto, inclusive, a morrer pelo nome de Jesus Cristo e a levar em meu corpo o vitupério de Cristo. É o que está faltando para nós nessa geração. A gente só quer a glória, a gente só quer as bênçãos, né? A gente só quer o trono, mas a gente não quer a cruz. E meu querido e minha querida, o que está acontecendo hoje, incluindo o pastor Silas Malafaia, que está aí esperneando, e tantos outros homens de Deus, é justamente isso. Eles não conhecem ainda o peso da cruz, porque eles estão muito acostumados com a glória e com a prosperidade do ministério. Mas preste atenção numa coisa, irmãos, que eu vou falar aqui profeticamente para você. A perseguição no Brasil vai aumentar, ela não vai parar. Porque se você olhar a história da igreja, toda vez que a igreja se acomodava, toda vez, meu irmão, que a igreja se desviava de Deus, o povo de Deus se desviava, Deus levantava perseguição. Para quê? Para trazer o povo de volta ao arrependimento, ao joelho, à oração, a buscar a face de Deus. Durante essa perseguição que hoje o STF, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, está levantando contra a direita, os conservadores e os cristãos no Brasil, como que você vai ver cristãos orando? Como que você vai ver cristãos se arrependendo? Como você vai ver cristãos, irmão, indo buscar a Deus verdadeiramente, ou por medo, ou por temor, ou por indignação, não importa. Mas essa perseguição vai levar muitos cristãos a buscarem a Deus. Isso por quê, meus irmãos? Porque a prostituição espiritual ou a prostituição religiosa, que é o desvirtuamento, o desvio da sã doutrina,
e todo tipo de misticismo dentro da igreja e idolatria chegou a um ponto que já está insuportável. O bezerro de ouro está dentro da igreja evangélica. Eles adoram tudo, pregadores, cantores, eles adoram campanhas de milagres, eles adoram campanhas de cura, eles adoram campanha de prosperidade, eles adoram tudo. Só que essas coisas não são o fundamento da igreja. Paulo disse, eu como um sábio arquiteto, pus o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja como se edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o fundamento da igreja não é o que Cristo faz. Os milagres, a prosperidade, a cura, isso tudo é bom e faz parte do Evangelho, mas não é o fundamento da igreja. O fundamento é quem Cristo é. Ele é o Senhor, ele é o cabeça da igreja e somente Cristo deve ser adorado. Esse é o fundamento da igreja. Todas as bênçãos, todos os milagres de Deus, gente, isso é bom, eu não sou contra. Deus cura, eu já fui curado pelo Senhor, graças a Deus, né? Tive enfermidades, Deus me curou dentro da igreja, através de oração. Gente, tudo isso é legítimo, tudo isso é bênção, tudo isso é bom. Mas parece que o foco da igreja se desviou do evangelho e da cruz para essas coisas. E como eu disse, se tornou uma igreja consumista e interesseira. Esse sistema não tem mais salvação. Do sistema, tá? Não estou falando da igreja. Não estou falando do verdadeiro povo de Deus. Eu estou falando daqueles que realmente, pessoal, não têm compromisso com o Senhor e só estão preocupados em montar seus próprios impérios. Isso não vai durar muito tempo. Escuta o que eu estou te falando para vocês. Esse modelo de mega church do sucesso bilionária que a gente está vendo, isso está com os dias contados. Isso vai cair, meus irmãos, porque o próprio Deus vai derrubar esse tipo de coisa. E Deus vai começar a levantar uma geração nesse país, eu creio, de pessoas que realmente morreram para este mundo, foram crucificadas com Cristo e abraçaram verdadeiramente a mensagem do Evangelho. Isso que está acontecendo no Brasil, na minha humilde opinião, é uma obra de Deus. Eu creio que Deus, como disse João Batista, já colocou o machado à raiz da árvore, meu amado. E toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada. Vai ser cortada porque quando vier a tribulação, como diz a Bíblia que virá, né? Isso é só uma tribulação de perseguição. Ainda vai vir a grande tribulação. O anticristo ainda vai se levantar. Se a igreja de hoje, preste atenção, não está conseguindo suportar porque o seu passaporte foi preso, ou porque as redes sociais foram derrubadas, ou porque o seu nome foi para o inquérito. Meu irmão, se vocês não estão aguentando suportar esse tipo de coisa, quem dirá quando vier o anticristo? A perseguição vai ser tão grande que Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então aquele que não tiver uma fé firmada em Cristo verdadeiramente, vai ficar igual esse povo aí, esperneando porque o STF está perseguindo. Meu irmão, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Eu nunca vi Paulo, eu nunca vi Pedro, eu nunca vi os demais apóstolos, eu nunca vi nenhum cristão na história, eu já li muito sobre isso, pessoal, nunca vi esses caras, esses irmãos nossos, amaldiçoarem qualquer imperador que seja, pela perseguição. Eu nunca vi Paulo falar mal de Nero, eu nunca vi Pedro amaldiçoar Nero, eu nunca vi cristãos que morreram na arena amaldiçoar os líderes políticos da sua geração que eram cruéis e tiranos. Não, eles oravam. A luta deles, meu irmão, era no amor, na graça e na misericórdia. Mesmo morrendo, né? Mesmo sendo ultrajado, eles abençoavam. Mesmo sendo mortos, eles abençoavam. Estevão foi apedrejado e pediu perdão pelos seus inimigos. É essa igreja, meu irmão, que vai suportar a perseguição que vai vir. É essa igreja que vai permanecer amando e pregando Jesus Cristo apesar da perseguição, porque ela não está restrita ao sistema, ela não está presa, né, dependente nem de rede social, não está dependente de liberdade de expressão, não está dependente de Congresso, nem de STF, não. A verdadeira igreja depende de Cristo, depende do Espírito Santo e ela vai se levantar poderosa em Cristo e vai pregar a palavra do Evangelho, meu irmão, custe o que custar, ou ganhando liberdade, ou sendo preso, ou perdendo a cabeça, ou mantendo a cabeça, não interessa, ela vai pregar a verdade,
porque foi para isso que ela foi levantada e colocada aqui no mundo. Então, concluindo, a minha opinião final sobre o que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia, nada que a Bíblia já não tenha nos avisado. E a Bíblia diz que nós nos alegramos na tribulação. Por quê? Porque ela produz em nós um peso de glória. E Jesus será glorificado em tudo o que acontecer. Pode se levantar 50 Alexandres de Moraes no Brasil. A igreja vitoriosa vai permanecer, porque ela está firmada sobre um fundamento que não pode ser abalado. Amém? E nós sigamos e prossigamos aqui em orar pelo nosso país, orar pelas autoridades, orar pelos ministros do STF, orar pelos pastores e pela Igreja do Senhor aqui no Brasil, para que ela saia desse sistema corrupto e maligno que se tornou a religião no Brasil e realmente passe a andar na verdade da Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Se gostou aqui do vídeo, deixa um like e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!